Olá pessoal, qual é o alimento que cria mais inflamação do mundo? Quero-vos mostrar aqui uma coisa. Eu tenho, por exemplo, pacientes que fazem vários tipos de alimentação, consoante aquilo que necessitam. Eu tenho, por exemplo, pacientes que são vegetarianos, que fazem uma alimentação rica em fibra. E a pessoa vai dizer que tudo aquilo que seja proteína animal dá origem à inflamação. E em contrapartida, tenho pacientes, por exemplo, que fazem uma dieta carnívora, não consomem fibra e sentem-se bastante bem, resolvem muitas questões de saúde e dizem que o problema da inflamação está ligado à fibra. E nós pensamos, como é que, por exemplo, umas pessoas dizem que a fibra que ajuda e outras dizem que a fibra não ajuda? Depende do tipo de fibra. Isto quer dizer o quê? Se vocês pesquisarem, por exemplo, sobre fibra, vocês veem que a fibra é anti-inflamatória. Mas há pessoas, por exemplo, que tiram a fibra e sentem-se melhores. O problema não é a fibra em si, é o tipo de fibra. Se nós pesquisarmos, por exemplo, fibra não fermentada, nós vamos encontrar vários artigos que falam sobre inflamação. A fibra não fermentada, no fundo, é o quê? A fibra e o glúten e alguns cereais, nós não temos capacidade de digerir esse tipo de coisas. São bactérias no nosso intestino que digerem normalmente a fibra. E quando nós não temos uma carga de bactérias suficiente no intestino para digerir este tipo de fibra, a fibra que não é digerida é o que desperta a inflamação. Muitas vezes uma pessoa, por exemplo, que faz uma dieta carnívora, não tem flora intestinal, bactérias suficientes para lidar com esse tipo de fibra. Em contrapartida, por exemplo, vegetarianos consomem fibra, fazem a digestão e conseguem ter benefícios, por exemplo, anti-inflamatórios. Agora, muitas vezes, o que é que acontece? Tudo aquilo que sejam doenças autoimunes e alergias alimentares tem muito a ver com o intestino. Isto faz sentido. Porque o que é a inflamação? A inflamação é uma resposta do nosso sistema imunitário. E como o nosso sistema imunitário, 70% a 80% está no intestino, a resposta imunitária à inflamação depende muito dessa zona. E tudo aquilo que cria inflamação no nosso intestino tem importância. E como as nossas bactérias têm um papel muito importante no sistema imunitário, porque estão no intestino também, isso acaba por ter uma influência grande. E por isso é que, por vezes, numa consulta nós perguntamos: quando é que as coisas aconteceram? Quando é que a pessoa desenvolveu uma alergia? Ou quando é que começou a desenvolver uma doença autoimune? Ou uma inflamação? E muitas vezes nós vamos ficar surpreendidos com a resposta, porque podem ser coisas de uma vida adulta, que a pessoa teve um pico de stress, ou mudou o padrão alimentar, ou começou a consumir alimentos que criam mais inflamação, ou até muitas vezes é mesmo de bebê, em que a pessoa, por exemplo, a mãe não amamentou o bebê, não desenvolveu nem maturou o sistema imunitário e criou a partir dali processos de inflamação. Lembre-se que a inflamação tem tudo a ver com o sistema imunitário. Agora, quando nós pensamos nesta questão, em objetivo com o tema deste vídeo, qual é o alimento que cria mais inflamação? Na realidade não é um alimento, é uma combinação. Para vocês terem esta percepção, há uns anos atrás, há muitas décadas atrás, aliás, empresas, por exemplo, de tabaco reuniram-se para quê? Para conseguir combater a evidência científica que havia contra os efeitos prejudiciais do tabaco. Uma parte das empresas grandes, por exemplo, de tabaco, estão também ligadas a empresas alimentares. E muitas vezes, quando há uma evidência científica que algo faz mal, qual é a tendência? É criar dúvida. Ou seja, não culpabilizar o tabaco ou, por exemplo, a alimentação errada, mas o indivíduo. Ou seja, suponhamos, o problema não é a comida, o problema é a pessoa. O problema não é a comida, são as más escolhas que a pessoa faz. Aliás, nós hoje em dia conseguimos ter a percepção que incentivamos mais a prática de exercício físico do que propriamente uma alimentação correta anti-inflamatória. E isso é um erro. Porque nós, quando criamos dúvida sobre comitês científicos que controlam a tabela alimentar, a pirâmide alimentar, quando existem essas dúvidas, existe margem para que determinados alimentos que são prejudiciais para a nossa saúde, por vezes sejam divulgados e que sejam consumidos por grande parte das pessoas. Ao longo dos últimos anos, nós temos visto que a obesidade tem disparado. Crianças que eu atendo no consultório, com frequência, tornam-se diabéticas. Portanto, isto é uma coisa que realmente existe. Agora, o que é que normalmente está ligado a um alimento que cria muita inflamação? Tem que ser uma combinação de várias coisas. Tem que ser, por exemplo, um alimento que seja rico em óleos vegetais que despertam a inflamação. Tem que ser um alimento baixo em fibra.
Lembre-se que a fibra pode ser anti-inflamatória se a pessoa tiver o intestino intacto. Ou, por exemplo, pode ter uma mistura de farináceos, farinhas, por exemplo, que nós não temos capacidade para digerir, ou que têm antinutrientes. Por vezes os cereais que contêm fibra têm também antinutrientes que tiram os nutrientes que são essenciais para a nossa saúde. Agora, por exemplo, também pode ter uma mistura de açúcares e não só. Grande parte da comida ultraprocessada e alguns alimentos que nós temos hoje em dia contém uma coisa que chama-se glifosatos. Glifosatos é algo que se utiliza como se fosse um pesticida para controlar o crescimento de determinadas bactérias, de determinados fungos. E no nosso corpo, quando nós consumimos esse alimento, pensem, o glifosato é considerado como um antibiótico. Nós, na realidade, estamos sujeitos a antibióticos diariamente, de uma forma indireta, através da nossa alimentação. Agora temos que pensar uma coisa. O que é que muitas vezes acontece com a fibra não digerida pelas nossas bactérias? Desperta a inflamação. Se nós não temos bactérias suficientes no nosso intestino, porque estamos sujeitos a antibióticos, a stress e a antibióticos escondidos na nossa alimentação, como por exemplo bases de milho, bases de soja ou determinadas bases de cereais, nós na realidade não conseguimos digerir fibra. E por isso é que nós, por exemplo, quando pegamos numa criança e corrigimos a alimentação e tiramos aqueles alimentos que são ultraprocessados e muito refinados, a criança melhora de grande parte dos problemas de saúde. E por isso é que é tão importante percebermos que a comida ultraprocessada, na realidade, é o alimento que cria mais inflamação. E quando vamos a um supermercado, estas misturas nós conseguimos facilmente em 70% dos alimentos que encontramos num supermercado. Espero que tenham gostado do vídeo.